Glória a Deus, que o amor, o favor, a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, num texto bem conhecido da palavra de Deus, que está lá no Velho Testamento, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 14 a 30. Daniel, que fica depois de Ezequiel e antes de Oséias. Amém? Falei certo? Falei certo. Amém, glória a Deus. Daniel, capítulo 2, versículos 14 a 30. Achamos? Amém? Vamos ler? Diz assim o texto: Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que determinasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para a casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, e de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a sua interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei Nabucodonosor e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: Estando tu, ó rei, no leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação que se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação sejam dados ao teu santo e bendito nome. Deus, nós te clamamos por essa palavra que foi lida e que será exposta, que seja a palavra do teu trono para os nossos corações. Senhor, por isso toma boa terra dos nossos corações, toma a terra e afofa essa terra para que a semente da tua palavra possa cair em solo fértil e germinar o fruto a 30, 60, 100 por 1. Por isso tira toda distração agora em nome de Jesus, toda confusão de mente agora em nome de Jesus, toda seta do inferno, toda preocupação lá de fora, cessa agora em nome de Jesus, toda palavra, todo intento, toda acusação do inferno, nós cessamos agora em nome de Jesus, nós rejeitamos e repreendemos e declaramos agora, Deus, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais e faz-nos entender aquilo que o Senhor tem para nós em 2024, em nome de Jesus que eu ora, agradeço, certo do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é: aproveite as
oportunidades. Em 2024, aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Você já recebeu de presente do Senhor 366 novas oportunidades, porque nós estamos no ano bissexto, temos 29 de fevereiro e, portanto, desde lá de 1º de janeiro, eu espero que você esteja aproveitando cada uma das oportunidades que estão sendo dadas a você, para que você, lá em dezembro, porque daqui a pouco será 31 de dezembro, daqui a pouco será dia 16 ou 17 de dezembro, não sei ao certo, e teremos aqui uma grandiosa e abençoada cantata para o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, que nós possamos entender e compreender que aproveitar as oportunidades que nos são dadas vai gerar um fruto lá no final do ano. Os resultados que nós vamos colher lá no final do ano serão frutos das decisões que nós tomarmos hoje. Se frutos positivos ou se frutos negativos, se bênçãos e vitórias ou incertezas e pesares, tudo isso será fruto das nossas decisões. Os resultados alcançados no final de um ciclo, no final de um ano, são resultado das decisões e das escolhas que nós tomamos frente às oportunidades que nos são dadas. Por exemplo, sexta-feira, Deus deu a oportunidade para um jovem da igreja, não vem ao caso quem é, deu a oportunidade de um jovem da igreja de mandar uma mensagem para mim, de orar por mim, de interceder por mim, mandar uma mensagem dizendo: olha, pastor, mais ou menos assim, não lembro ao certo, né? Olha, pastor, Deus está me incomodando aqui, eu estou orando pelo Senhor e dizendo que o Senhor é importante para a gente, importante para a Ibrave, o Senhor é o nome de Deus, enfim, alguma coisa assim. Ele diz: aproveitou a oportunidade. O que você tem feito com as oportunidades que lhe são dadas? Em 1998 foi dada uma oportunidade a um homem, chamado pastor Antônio Dias do Nascimento, é isso? Não invertiu o sobrenome não, né? Foi dada uma oportunidade, o chamado para o ministério da palavra. E lá no dia 13 de dezembro de 1998, ele aproveitou esse chamado, essa oportunidade, e escreveu uma história de honra, de bênção, de vitória, proclamando ensino bíblico, ensinando a palavra de Deus, testemunhando, pregando, ganhando vidas para Jesus, porque aproveitou uma oportunidade. Nos dada a oportunidade da salvação, do caminho de andar com Jesus, de viver com Jesus ou longe de Jesus. Então, lá no dia 2 de julho de 1978, aos 6 anos de idade, foi-me dada uma oportunidade. E eu rapidamente entendi aquela oportunidade, à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo que me incomodava naquela noite. E, mamãe, eu quero. Minha mãe me levou, me conduziu. O pastor fez a oração, eu repeti, repliquei. E o meu nome foi escrito no livro da vida. Quantas oportunidades nos são dadas, que nós jogamos fora, que nós desprezamos. O capítulo 2, o pano de fundo, o contexto da história que nós lemos, ele vai trazer uma história de oportunidade. É um texto, uma história que fala a respeito de Daniel e da sua decisão, da sua escolha em fazer diferente dos demais. O texto aqui conta a história de um sonho, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao qual a tribo de Judá tinha sido levada cativo, e no meio desses estavam ali Daniel, Azarias, Ananias e Misael, conhecidos também ali naquele reino como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E diz o texto, se você ler todo o capítulo 2, vai dizer que o rei teve um sonho, e neste sonho ele via uma grande estátua, onde a cabeça daquela estátua era de ouro, o tronco, o ombro e os braços eram de prata, o abdômen, vamos dizer assim, era de bronze, e o como fala essa parte aqui? Ventre não é. Quadril, isso. Era
de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram meio de ferro e meio de barro. E nesse sonho, então, só contextualizando, nós não vamos falar do sonho. E neste sonho, então, uma grande pedra era cortada e ela rolava e pegava essa estátua pelos pés e esmiuçava toda aquela estátua. E tudo aquilo, ouro, prata, bronze, ferro e barro, virarão pó, pó este que foi levado pelo vento. E a pedra, então, se pôs e crescia. E fato é, então, contextualizando o texto, o pequeno trecho que lemos, Nabucodonosor não conta o sonho para ninguém. Ele vai para os seus magos, para os seus astrólogos, para os seus sábios, ali na Babilônia, e diz para eles: olha, eu tive um sonho. E eu fico pensando, o Rolando Lero, os mais antigos vão lembrar disso, ali no meio dele, diz: diga-me, Senhor, diga-me. Ele: não vou dizer nada para vocês. Eu quero que vocês me contem, que tem uma revelação do que é que eu sonhei, e me digam então o significado do que eu sonhei. E aqueles astrólogos, sábios, eles disseram: ô rei, desculpa, mas coisa difícil que o senhor pediu. Como que nós vamos descobrir isso? O que o senhor sonhou, qual a visão que o senhor teve? Não dá, rei, conta aí, dá uma dica. E ele: não, vocês vão descobrir, vão ter a revelação do que é que eu sonhei, do que é que eu vi, e vocês vão dar o significado. E aí eles replicaram o rei: não dá para fazer isso. E aí então o rei Nabucodonosor, ele manda uma ordem, ele estabelece uma ordem, que todos os sábios daquela terra então seriam mortos, todos os encantadores, os astrólogos seriam mortos, estavam sentenciados, portanto, à morte. E aí então aparece Daniel na história, o mesmo Daniel do capítulo 1, aparece aqui no capítulo 2, e ele vai então aproveitar uma oportunidade. Daniel não se desesperou com aquela determinação do rei Nabucodonosor, não fugiu por conta daquela decisão e daquela determinação do rei Nabucodonosor, mas ele aproveitou uma oportunidade. Daniel não se escondeu, ele não fugiu para uma caverna, ele não foi lá: Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos cair fora aqui porque o negócio vai entortar para o nosso lado. Não. Daniel não questionou Deus: Deus, o Senhor trouxe a gente para cá, para isso agora. O Senhor nos levantou aqui, porque eles já começavam a ter uma certa evidência no reino de Nabucodonosor, já lá no capítulo 1, e Deus, o Senhor nos trouxe aqui para isso. Não, ele não questionou Deus, mas ele se posicionou, ele assumiu a posição de servo do Deus Altíssimo, ele aproveitou esta oportunidade para fazer a diferença. De que forma? Conservando a vida dos seus companheiros, conservando a vida dos seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, conservando a vida dos magos, dos astrólogos daquela terra. Ele também aproveitou a oportunidade para se destacar dos demais, porque afinal ele puxou a responsabilidade para si. O texto que nós lemos, ele fala sobre isso. Ele aproveitou a oportunidade para ser usado por Deus, e ele aproveitou a oportunidade para crescer no reino. Quando falamos de oportunidade, talvez vamos pensar sobre algumas questões, como trabalho, como estudo, como viagem. Eu me lembro, quando eu preparava essa mensagem, lembrei de uma oportunidade de viagem que me foi dada. A primeira vez que eu fui para Israel, me foi dada uma oportunidade. Aí você vai falar assim: puxa, pastor, primeira vez, então você já foi outras? Não, é que eu vou de novo. Uma oportunidade um dia vai aparecer, e eu vou pegar essa oportunidade. Mas eu não tinha sonho nenhum, plano nenhum. A Luciana tinha sonho, projeto, pensava em ir para Israel. Eu nunca tive vontade nenhuma de ir para aquela terra. Mas um dia me foi dada uma oportunidade. Um valor ínfimo, baixo, uma promoção do governo de Israel. Eu fui para Israel por conta do governo de Israel. Olha que bênção. E eu
agarrei a oportunidade. Eu vinha com a Luciana conversando no carro sobre um dos meus primos, o Davi, filho da minha tia Edna, que ele aproveitou a oportunidade. Enquanto todos estavam brincando, jogando, se divertindo, né? Naquela época a gente jogava muito um jogo de tabuleiro chamado War, que eu gosto muito, né? É o jogo da estratégia, e a gente ali ficava ali brincando, se divertindo, e o Davi estava aproveitando a oportunidade lá no quarto dele. E eu me espantava com aquilo, eu admirava aquilo. Davi enchia um copo americano de café, botava um headphone no ouvido dele, aquele grandão, botava uma música e abria os livros e estudava. Ele aproveitou a oportunidade do estudo, e se hoje é um homem abençoado e de sucesso no seu trabalho, na sua profissão, é porque ele aproveitou uma oportunidade. Nós, em todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Por isso essa palavra, ela tem 4 ensinamentos. Primeiro, qual é? Aproveite as oportunidades. Olhe para Daniel e enxergue que ele aproveitou uma oportunidade. Todos ali estavam sentenciados, inclusive Daniel e os seus companheiros judeus, estavam sentenciados à morte. Mas ele aproveitou uma oportunidade que foi dada, chamou a responsabilidade para si. Pessoas não aproveitam as oportunidades porque são passivos. Pessoas não aproveitam as oportunidades porque são moles, porque são devagar. Daniel percebeu, prestou atenção e viu naquela situação de morte iminente a oportunidade de honrar, de glorificar o nome do Senhor, de se destacar dos demais, de ser instrumento para a conservação da vida de outras pessoas. Por isso, olhe para Daniel e enxergue que Daniel aproveitou e chamou a responsabilidade para si, fruto de uma outra oportunidade que está descrita lá no capítulo 1 de Daniel, aonde ele juntamente com seus companheiros, de vez e na onda da maioria, ele decidiu e escolheu por se consagrar, não se contaminar com as iguarias do rei, ter uma vida reta, uma vida santa, e por isso Deus o colocou em destaque, porque ele aproveitou uma oportunidade. Se nós formos analisar o texto que nós lemos, nós vamos ver também que Daniel conseguiu algo que os outros magos não conseguiram. Tentaram, mas não conseguiram, e ele conseguiu. Ele ganhou um pouco de tempo. Olha, rei, eu vou orar, eu vou fazer, e Deus vai revelar. Ele assumiu um compromisso, mas ganhou tempo. Então, primeiro ensinamento dessa mensagem, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Um segundo ensinamento é, para ganhar as oportunidades, dependa do Senhor. Daniel não simplesmente ganhou tempo para fugir, para se esconder, para tentar uma solução, não. Ele aproveitou aquela oportunidade porque ele dependia do Senhor e porque ele dependeu do Senhor. Os versículos 17 a 18 vão dizer que quando ele sai da presença de Arioque, ele vai para casa falar com seus amigos. Homens esses que ele sabia que eram retos, que eram santos, que eram homens de oração, e ele vai para Ananias, Azarias e Misael, e nós estamos com um BO na mão aqui, nós precisamos orar, e eu preciso da ajuda de vocês para orar, para buscar a presença do Senhor, para que Ele me dê a revelação, Ele revele para mim qual é o sonho, a visão que o rei Nabucodonosor teve, para que a nossa vida seja conservada, e mais, que Ele dê a interpretação, porque o homem quer saber o conteúdo e o significado disso. E eu não posso por mim mesmo. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, mas precisamos depender de Deus em todas as coisas. Por exemplo, sabemos que não existe, vínhamos conversando sobre isso, não existe destino, ninguém está aqui, está destinado a nada, mas existe uma história fechada e escrita a meu respeito, a teu respeito, que não é destino.
mas é uma história escrita aqui. O Salmo 139 confirma isso a respeito das minhas decisões e das suas decisões, das nossas escolhas, das oportunidades que escolhemos e daquelas que deixamos passar. Então há Deus dentro da sua onisciência, onipotência. Deus conhece a nossa história e todos os nossos dias estão escritos. Portanto, cabe a nós entendermos que nessa história que é escrita, nós precisamos depender de Deus em todo o tempo. Você pode se esforçar, você pode fazer acontecer, pode lutar, trabalhar. Se você não tiver a bênção de Deus, meu irmão, tudo que você conquistar vai ser mais difícil. Em contrapartida, Deus pode querer te abençoar, mas se você não fizer, se você não trabalhar, se você não se esforçar, se você não aproveitar as oportunidades, Deus não vai te abençoar. Porque há uma palavra de Deus sobre as nossas vidas que está lá em Gênesis: do suor do teu rosto comerás. Do trabalho, do esforço das tuas mãos. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar para que venha a bênção de Deus. Então nós temos que aproveitar as oportunidades do estudo, da saúde, né? Tudo na vida nós temos que avaliar, aproveitar essas oportunidades e dependermos de Deus. Um terceiro ensinamento é: seja ousado. Daniel foi ousado. De que forma? Confiando que Deus faria o milagre, que Deus revelaria. Vidas, homens e mulheres, cristãos, muitas vezes vivem sem alcançar o sucesso, sem alcançar o êxito, porque não são ousados minimamente para confiar em Deus. Não confia em Deus. Pasme isso, tem crente que não confia em Deus integralmente, fica achando que vai conseguir as coisas, e que Deus não tem tanto poder assim, que Deus não é tão soberano assim, que Deus não é tão onisciente assim, que Deus não é tão onipresente assim. Meu irmão, ou você entende que Deus está com você no vale da sombra da morte, ou você está lascado, meu irmão. Confie em Deus. Daniel foi ousado, confiando que Deus iria revelar o sonho de Nabucodonosor para ele, e que mais iria dar a interpretação. Daniel foi ousado enfrentando Arioque. Qual que é isso aí, meu irmão? Por que essa violência, essa destemperança toda do rei? Por que essa sentença tão severa? Ele podia ter caído fora, fugido. Mas ele enfrentou a situação, ele foi ousado, ele chamou a responsabilidade para si. Talvez ele iria passar desapercebido, mas não, ele foi lá para Arioque. Qual que é desse rei aí? Ele foi ousado, se apresentando diante do rei e dizendo: rei, conta comigo. O meu Deus, olha, nenhum mago pode descobrir isso aí, rei. Os outros magos já tinham dito isso. Olha, rei, nenhum sábio pode revelar isso. Eles já tinham dito isso para o rei. Olha, nenhum astrólogo pode. Eles já tinham dito isso. Olha a encrenca que Daniel podia estar arranjando para a cabeça. Antes dos outros, podia passar a espada nele. Mas ele foi ousado, se apresentando diante do rei, dizendo: ninguém pode revelar isso, rei, mas o meu Deus. Por isso, em todas as circunstâncias, precisamos ser ousados. E um quarto e último ensinamento, que está a partir do versículo 27 em diante: para aproveitar as oportunidades, dependendo do Senhor e sendo ousado, seja também humilde. Que em todo tempo, nas oportunidades que Deus vai lhe dar, seja humilde. Se nós olharmos para a história de Daniel, Daniel não queimou o filme de ninguém. Daniel podia ter ido lá: rei, olha, esses astrólogos, esses magos aí, esses inteligentes aí, mas eu aqui, ele podia ter feito isso. Mas ele não fez. Ele não queimou o filme de ninguém. Por isso, para termos sucesso e sermos abençoados na vida, nós não precisamos queimar o filme de ninguém. Meu irmão e minha irmã, se tiver um crente perto de você, disposto a queimar o filme dos outros para você,
Toma cuidado. Toma cuidado. Nós não precisamos nos promover às custas dos insucessos e dos desacertos das outras pessoas. Daniel foi humilde ao ponto de credenciar, dar o crédito a Deus. Ele confiou em Deus e deu crédito a Deus. Olha, é Deus que vai revelar. E quando Deus revela, é a Deus que ele honra, é a Deus que ele glorifica, é a Deus que ele exalta. Quando ele se apresenta diante do rei, e o rei então, uau! E ele revela para o rei o sonho e o seu significado, o rei vai falando uau, e ele então tira o olhar do rei de si e direciona para Deus. Foi Deus, rei. Nós precisamos ser humildes em todo tempo e abrir mão do crédito. Nós não fazemos nada, nós não merecemos nada, nós não somos dignos de nada, nós não somos ninguém. Como assim, pastor? Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sim, mas o texto vai dizer que foi Ele que nos tirou das trevas e nos transportou para algo honroso, que é proclamar as virtudes dEle, que nos chamou das trevas. Foi Ele que nos alcançou quando nós não éramos povo dEle, e nos fez povo dEle. Por isso tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Nós precisamos em todo o tempo aproveitar as oportunidades em humildade. Meu irmão, minha irmã, nós não somos nada. Tem um monte de gente detonada, tem um monte de gente fracassando, ou causando problema, escândalo, discórdia, por conta da soberba, por conta da arrogância. Pessoas que se acham mais importantes do que a palavra de Deus, pessoas que se acham mais santas do que os outros, pessoas que se acham mais conhecedores da palavra do que outros, pessoas que se acham no direito de esfregar a palavra. Por exemplo, eu estou falando de crente, gente, porque nós somos crentes aqui, amém? Pessoas que se acham mais do que os outros, quando na verdade a palavra de Deus nos orienta que nós devemos falar em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos exortar os nossos irmãos, né? A palavra de Deus nos ensina, nos orienta que nós devemos mostrar o caminho da luz, o caminho da verdade, e advertir contra o caminho da perdição. Mas tudo isso deve ser permeado com sabedoria, com amor, com graça, com misericórdia e favor. Nós não podemos chegar na cara de ninguém: seu pecador, vai para o inferno, seu adúltero, seu ladrão. Nós não podemos fazer isso, meu irmão. Nós não podemos fazer isso em nome de Jesus. Porque Jesus nos alcançou quando éramos falhos. Quando nós estávamos lá no fundo do poço, no meio da lama. Reconheça de onde Deus te tirou, da onde Ele te sacou, o que você era e no que Ele te transformou. E isso foi simplesmente graça. Foi simplesmente favor imerecido dEle para conosco. Portanto, em todo tempo, seja humilde. E concluindo, os versículos 46 a 49 vão dizer assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, é o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abidnego, Azarias, Ananias e Misael, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte. Creia em nome de Jesus. Em 2024, você será honrado para a honra e glória do Senhor. Simplesmente aproveite as oportunidades que lhe são dadas, para que através dessas oportunidades onde você será honrado, que você possa render e transferir toda a honra, toda a glória para Jesus.
assim como Daniel fez. Que em 2024, você entenda que Deus quer te promover. Amém? Ser promovido não é absurdo, não é arrogância. É fruto de trabalho. É fruto de dedicação. É fruto de esforço. É fruto de aproveitar as oportunidades. E Deus quer te promover na tua casa. Deus quer te promover na tua família. Deus quer te promover na tua vida profissional. Deus quer te promover na tua vida financeira. Meu irmão, minha irmã, paz, me abre os olhos. Deus quer te promover na vida ministerial. Bem, vou repetir aqui. Os próximos 18 anos, e se eu deixar um bom legado, então os próximos 28 anos dessa igreja, 18 mais 10, porque eu só fico no máximo até mais 18. Então eu vou deixar um bom legado, e os próximos jovens que serão os pastores da igreja, vão seguir o legado, amém? Vai ser uma igreja aonde não é só um pastor, mas é uma igreja, um corpo, trabalhando, lutando, se esforçando, aproveitando as oportunidades, porque o texto nos mostra, que quando nós formos honrados, quando nós honrarmos então a Deus por isso, nós seremos promovidos, como Daniel foi promovido, nós alcançaremos o propósito das nossas vidas, e quando nós somos promovidos e alcançamos o propósito das nossas vidas, Deus vai nos dar a oportunidade de levantarmos outras pessoas, vidas que hoje estão na lama, no pecado, na escuridão, no escracho, no ostracismo. Deus vai nos dar a oportunidade para levantarmos essas pessoas e colocarmos essas pessoas em lugar de honra e promovermos essas pessoas, porque isso aqui tem que continuar, meu irmão, minha irmã, porque alguém lá atrás promoveu alguém lá atrás levantou alguém lá atrás honrou alguém. Nós chegamos hoje, dia 7 de janeiro de 2024, por isso. Isso não pode parar, o reino de Deus não pode parar, e nós precisamos promover outras pessoas, levantar outras pessoas, para que essas pessoas louvem e exaltem ao Senhor. Que você possa entender que 2024, essa oportunidade chamada 2024, é uma oportunidade para você cumprir com excelência o propósito da tua vida, que é servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Que você possa entender em 2024 que não há oportunidade mais importante a ser pega, que além de servirmos a Jesus, a oportunidade mais importante é servir a Jesus. Por isso eu quero te convidar a você se colocar de pé e entender que 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26 vão afirmar, Paulo ensinando a respeito da ceia do Senhor, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Jesus foi traído por sua causa. Judas se levantou contra Jesus, e Paulo vem falar desta noite onde Jesus foi traído. Jesus foi traído por sua causa, e muitas vezes, infelizmente, talvez você está incorrendo no risco, no erro de trair Jesus, e eu já te explico. Jesus foi negado naquela noite pelos seus discípulos, e talvez, infelizmente, pelas suas condutas, pelas suas falhas diárias,
Talvez você esteja negando a Jesus em algumas circunstâncias. Calma, eu explico. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, esses que não são nascidos da carne, mas nós que somos nascidos da vontade de Deus, assim como afirma João capítulo 1, versículos 11, 12, 13. Mas muitas vezes nós, pelas nossas atitudes e por algumas insistências, nós temos rejeitado a Jesus. Aproveite a oportunidade de 2024 para renovar a sua aliança com Jesus e estabelecer com Jesus uma vida nova, uma vida em abundância, uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida reta. Pessoas ficam lá no adultério, pessoas ficam lá na mentira, pessoas ficam lá no engano, pessoas ficam lá na lama. Meu irmão, levanta, toma um banho, clama pela misericórdia do Senhor, se arrependa e escreva uma nova história. É uma decisão, é uma oportunidade. Deus não fica lá, está na lama, hein? Está no adultério, está no erro. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Quem faz isso é o inferno e os servos do inferno. Quem faz isso é o acusador, conforme Apocalipse 21 ou 22, não lembro agora. Quem faz é ele. Jesus fala: vem filho, vamos lá, vamos andar comigo. Eu estou te dando uma oportunidade. Aproveita a oportunidade de ter uma vida reta, uma vida sensacional em 2024. Isso é, o resultado lá em 2024 é uma decisão sua, é fruto do seu trabalho, das suas escolhas. Ou você vai ficar... Meu irmão, eu tenho luta? Tenho. Tenho dificuldade? Tenho. Eu fico triste? Fico. Eu choro quando ninguém vê. Choro quando vê também, imagina quando ninguém vê. Apresento as minhas necessidades diante de Deus, as minhas lutas. Vejo, meu irmão, mas sabe uma coisa? Eu sou crente. Um dia desses eu fui afrontado por uma pessoa, por um daqueles que me perseguem. Fui afrontado. Falei: que afronta isso? Está de brincadeira. E aí eu cheguei em casa e... vai dar uma vontade de... Não pensei palavrão, palavra torpe, nada disso não, viu? Porque eu sou santo, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas essa pessoa precisa ouvir. Sabe o que eu fiz, meu? Não pode falar nada. Deus, sou crente. Sabe aquela coisa? Deus, não posso fazer assim, nada, eu sou crente. A gente estava lá na praia antes do final de ano, um maluco me fechou na estrada, brecou, freou no meio da estrada, meu irmão. Sabe o que eu fiz? Desviei, acelerei, ele veio, cortou. Eu só fiquei esperando para ver se ele ia abrir a janela e baixar uma arma, né? Não tinha feito nada, meu irmão. A gente estava passeando, conversando, contando história. E ele foi, me fechou, brecou de novo. Sabe o que eu fiz? Reduzi, tirei do automático, passei a segunda e pensei: para onde ele vai? Ele vai na saída ou ele vai seguir em frente? O caminho que ele for, eu vou no outro. Sabe por quê? Porque eu sou crente. Eu não podia baixar o vidro ali. Muitas vezes nós traímos a Jesus, nós negamos a Jesus, nós rejeitamos a Jesus, simplesmente porque nós não cumprimos os propósitos de Deus para as nossas vidas e não aproveitamos as oportunidades que Ele nos dá. Nós já estamos no momento da ceia do Senhor. Aproveite as oportunidades do Senhor. Meu irmão, eu estou lá na academia, praticamente ninguém sabe que eu sou crente. Praticamente ninguém sabe. Mas existe alguém que sabe que eu sou crente: Jesus Cristo de Nazaré. Então sabe o que eu faço? Sabe? Porque se eu for abrir o meu sensorial, né? Porque eu me manifesto através do olfato, do tato, da audição, da visão. Se eu for abrir as portas da minha alma para outras coisas, eu só vou carregar lixo para dentro de mim.
Então não é sobre o que as pessoas pensam a meu respeito, é sobre o que eu penso a meu respeito. E quem sabe que eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que sabe a meu respeito e sabe que eu sou crente. Cristãos, melhor, crentes, estão enchendo as igrejas e vivendo iludidos, achando que são cristãos, mas não são cristãos verdadeiramente, porque negam, porque traem, porque rejeitam a Jesus. E hoje nos dá a oportunidade de escrever uma nova história de vida abençoada com Jesus. Você não entendeu ainda o que eu estou explicando? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Não precisa levantar a mão, eu vou falar de mim agora, tá bom? Quando eu vou no banheiro e lavo a minha mão antes e depois, não é por aquilo que as pessoas vão pensar a meu respeito, é por mim, meu irmão, é por aquilo que eu vejo a meu respeito, porque lá na porta do banheiro, lá no banheiro fechado, ninguém está vendo, mas eu sei que eu cheguei com a mão suja da rua, então para tocar nas minhas partes íntimas, que mamãe passou o talco, que passou o hipoglós, eu lavo as minhas mãos, porque eu não quero me contaminar, meu irmão. E depois que eu faço o que eu tenho que fazer lá dentro, por minha causa primeiro, eu lavo as minhas mãos de novo. E por causa das pessoas que estão lá fora, eu também lavo as mãos. É por causa delas também, mas não é por causa delas principalmente. Portanto, independente do que o mundo pensa a teu respeito, aliance com Cristo hoje, renove a sua aliança com Jesus hoje. Aproveite a oportunidade que Jesus está te dando hoje. Pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ih, meu irmão, sabia que eu também tenho um passado? Tenho. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem erros e desacertos. A questão é o que fazemos com esses erros ou desacertos. Vamos potencializar, vamos maximizar, vamos dar evidência a isso, jogar o holofote no pecado, no erro, na falha, ou vamos virar o holofote que nem foi feito por Daniel. Oh, é Deus. Em 2024, aproveite a oportunidade de honrar e glorificar a Jesus através da sua vida. Por isso, pegue o pão e o cálice que está nas suas mãos. Se alguém não recebeu, não pegou o pão ou o cálice, levanta a sua mão bem alto agora em nome de Jesus. E um diácono vai chegar até você. Alguém levanta a mão bem alto. Isso não é cortesia da Ibrave, é para os salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Levante os elementos da ceia, amém? Deus, em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos agora. O pão que representa o corpo de Cristo, que foi martirizado na cruz do Calvário por nós. E o sangue, o suco que representa, o suco da uva, que representa o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário e que nos redime de toda culpa, de toda falha, de todo erro, de toda limitação. Senhor Jesus, nós consagramos esses elementos agora nas Tuas mãos e Te clamamos, vem com poder e graça sobre as nossas vidas. Sabemos que não há nenhuma graça inerente, não vamos nos tornar mais crentes por isso, mas isso é um ato memorial a respeito de Jesus. Este ato fala a respeito, o pão fala a respeito do corpo de Jesus, e o suco da uva fala a respeito do sangue de Jesus, pois afinal, Deus, tudo é de Jesus, por Jesus e para Jesus. Por isso, por sermos obedientes a Ti, cumprirmos essa ordenança, aí sim, Deus, sabemos que a obediência gera bênção. Vem nos abençoar neste ano, Deus, nesse primeiro ato memorial de 2024, de tantos outros que teremos, sempre para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode abrir o seu pão? Amém? Você pode olhar para esse pão, erguer esse pão? Olha essa bolachinha que parece um pão.
E você pode declarar para Jesus assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu te agradeço, porque um dia o Senhor pagou um preço na cruz do Calvário por mim. Obrigado, Senhor Jesus, porque no meu lugar o Senhor foi crucificado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me amou e entregou o seu corpo para ser envergonhado no meu lugar. Em nome de Jesus, amém. Aí você pode tomar do pão, amém? E aí glorifica o Senhor Jesus. No teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, a palavra de Deus diz que Jesus tomou o cálice naquela época de vinho, e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus fez uma aliança definitiva por meio de sangue, por meio do seu sangue. E essa aliança nos redime, nos cobre de todo pecado, de toda culpa, de toda injustiça, praticado por nós ou pelos outros contra nós. Por isso exalte ao Senhor e glorifique ao Senhor. E nós estamos fazendo esse ato em memória de Jesus, sempre para a honra e glória dele. Amém? Vamos tomar todos juntos? Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. O poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que você em 2024 possa em todo o tempo honrar e glorificar ao Senhor Jesus. Que em 2024 você aproveite todas as oportunidades que lhe são dadas